Olá, seja muito bem-vindo ao Pode Posicionar, o podcast onde a gente fala sobre posicionamento, mas principalmente sobre o que está por trás de uma marca que está pronta para se posicionar, seus bastidores, suas dificuldades, seus desafios. E hoje, nesse episódio muito especial, eu tenho a honra de ter aqui junto comigo a Tatiele Signori, que é psicóloga, especialista em relacionamento, e vou até pegar aqui uma colinha do posicionamento que a gente fez para ela, especialista ajudando indivíduos, casais e famílias a encontrarem harmonia e reconstruírem relações a partir do afeto, do diálogo e da transformação emocional. Tati, seja muito bem-vinda. É um prazer muito grande te ter aqui hoje no Pode Posicionar para a gente falar um pouquinho sobre ti, para falar um pouquinho sobre a tua história, sobre os teus bastidores. Primeiramente, quero agradecer, então, o convite de estar aqui, né, contigo, né, com tua equipe. Então, é um prazer muito grande, né, estar falando um pouquinho de mim, né, da minha história, dos meus bastidores, então, né, Cananda? Então, Perfeito. grata aí pelo convite. Muito obrigada. Tati, e eu sempre gosto de começar nossas conversas aqui, tu se apresentando um pouquinho, né? Hum. Porque eu falei aqui, o teu posicionamento, a Tati também é minha cliente de posicionamento, então a gente construiu tudo isso juntas, mas eu gosto de deixar que tu fale um pouco sobre ti também, contar um pouquinho da tua história, de onde que a psicologia surgiu, como é que tu está hoje, né? Eu falei que teu foco é relacionamentos, como é que a tua trajetória te levou para esse lugar, fica bem à vontade. Então, quando falo né, a gente começa a falar então de quem que é a Tatiele, de quem sou eu, então me remete muito, né, a minha história, né? Então, a Tatiele é filha, né, do seu Valdir, da dona Selma. Nasci, né, sou natural de Palmeira das Missões, né, Cananda, e me criei, né, no município um pequeno município, né, que é próximo de Palmeira das Missões, que é São Pedro das Olha Missões. só. Nunca ouvi falar. É, e aí, então, como que a psicologia surgiu, né, para Tatiele? Eu fui cursar, então, ensino médio profissionalizante, né, em Palmeira das Missões, né, numa escola que eu tenho maior carinho, que é o Borges do Canto. Então, eu fiz magistério e no magistério, então, eu encontrei a psicologia, porque tinha disciplinas, né, sobre o desenvolvimento, da criança, né, e bem como também esse olhar para a psicologia, né, a psicologia geral. E ali foi me despertando, né, me despertando maior interesse, e aí fui lendo, fui buscando e fui me identificando. E aí, né, vim a Frederico Westphalen, então, estudar psicologia, né, na URI, né, aqui no campus de Frederico. Ah, tu tá formada desde quando? Eu me formei em 2012, 12. então já são 13 anos, né, dentro da psicologia e quero, assim, compartilho contigo, assim, né, Cananda, que Frederico Westphalen me acolheu, assim, me acolheu, e aqui eu fui me construindo, né? Eu fui desabrochando quanto profissional, quanto pessoa, ser humano, quanto mãe, né? Porque aqui em Frederico Westphalen, aonde tudo foi acontecendo, né? Quanto Uhum. carreira, quanto vida pessoal, inclusive conheci o meu esposo aqui em Olha só. Frederico Westphalen, né? E eu acho que foi uma das razões também, não só a carreira profissional, mas uma das razões que me fez permanecer aqui, Uhum. né? Claro. Então a Tatiele é casada, né, com Daniel da Luz, temos dois filhos, né? Somos pais de anjo, que é a nossa primeira gestação, e bem como, né, pais do nosso pequeno Lorenzo de 3 anos. Coisa mais fofa, né? É, um amado, né? Sim. As mãezinhas são suspeitas, né, a falar porque Sim. Tati, e eu achei muito engraçado, porque semana passada eu comecei, eu estava conversando
convidada e a gente falou sobre isso, né, e me chamou a atenção. Eu estava esperando para ver como é que tu ia se apresentar, porque eu que gosto também de psicologia, tu sabe, né, a gente conversou um Sim, pouco sobre isso. Eh, eu gosto muito de ver como as pessoas se apresentam, porque eu falava na semana passada que a gente costuma se apresentar pela nossa profissão, né. Então: "Ah, eu sou Cananda, eu sou especialista nisso. Ah, eu sou fulana, eu sou especialista nisso". Eu achei muito engraçado a tua fala e muito, eh, interessante que tu começou falando a tua essência. "Eu sou filha de fulano, eu sou" E essa já pegando esse gancho, que é algo que eu vejo muito isso em todo mundo, né, porque isso acho que é meio que um comportamento geral, sim, né. sim. Eh, hoje tu percebe que as pessoas, tanto teus clientes quanto na vida, enfim, se resumem ao seu trabalho? Se resume ao seu trabalho. E aí, né, Cananda, que vem um questionamento que eu levo para o meu espaço clínico, né, de como que essa pessoa chegou a essa escolha. Então, para mim, Tatiele, falar de psicologia, eu preciso falar da minha história. De como que a Tatiele chegou à escolha da psicologia. E aí, como é que a Tatiele chegou a, né? Porque a psicologia ela abre, né, Cananda, várias portas, ela tem várias vertentes aí, enfim, espaço de atuação. Hum, E a Tatiele, ela foi se identificando, né, com as experiências delas profissionais, ela foi se identificando com o espaço clínico, porque quando eu falo que a Tatiele tem essa história, filha do Valdir e da Selma, né? É porque a gente traz questões transgeracional, né? Juntamente com o Valdir e a Selma, tem uma história que traz na minha bagagem de quem sou eu, né? Então, se a gente for um pouquinho mais a fundo, né, desde o papel da mulher na minha família, né, que se resume de quem eu me tornei hoje, né? Claro que eu vou colocando a minha essência, como eu mencionei, né? É como um despertar, um abrochar, hum, né, de uma flor, no que cada um vai colocando, né, vai se formando as suas essências, eu digo assim, a sua forma, a sua beleza, né, a sua essência, o seu cheiro, hum. né? Mas junto dessa flor existe o quê? Existem raízes. E que é essa questão transgeracional que eu trago na minha fala. Então, não tem como eu falar da Tatiele sem trazer ah, As tuas raízes. as minhas E raízes. isso é muito muito interessante, porque eu gosto muito de refletir sobre isso, né, no meu pessoal, mas eu também, acho que aqui fica até um convite para quem está ouvindo a gente para pensar um pouco sobre quem sou eu além do meu trabalho. Porque quando a gente fala sobre quando a gente fez o posicionamento, né, acho que tu percebe que o meu olhar, ele também não é só para quem eu sou profissional. Quando a gente faz um posicionamento, por exemplo, a gente vai sempre olhar para qual que é a tua história? Sim. Então, onde é que tu descobriu a psicologia, ou seja lá a profissão que tu tenha? O que que te levou até ali? Quais são os fatores impactantes da tua história que fazem tu ver o mundo como tu vê hoje? Porque no fundo é isso que a gente vende. Não é só uma profissão, né? Não é só, ah, eu sou psicóloga. Assim, psicóloga tem milhares, milhões de psicólogas no mundo, mas o que que me torna única? E aí eu desse lado eu sinto que os empreendedores, e aí já entrando na parte também um pouco dos bastidores, eles têm essa insegurança de ser eles mesmos, ou de mostrar essa história deles. Muitas vezes porque ou acham que não é interessante, ou porque acham que Uhum, não vale a pena, e aí, né, cabe a uhum, gente ir entendendo. Mas muitas vezes, por exemplo, eu pego uma psicóloga que ela é muito divertida, muito, assim, criativa, muito leve, muito descontraída, muito para cima, e ela se fecha porque ela acha que ela tem que estar num padrão de ser assim, assim, assado. E aí eu percebo que ela vai se desconectando de quem ela é, das raízes dela, porque se hoje eu estou me moldando para ser algo que eu não sou na minha essência, quem eu sou?
Tu sente isso também dos teus clientes e das pessoas que chegam até ti? Sim, sim, né? E trago novamente a fala para mim, assim, né? Eu acho que como gestora, né, Cananda, e, que gostaria de contextualizar antes de Tá. falar disso, Cananda, que aí no meio desse caminho, depois de eu descobrir a psicologia, o que me levou aí para a clínica? Tá? A clínica, a primeira atuação minha né, quanto profissional foi na área escolar. Uhum. Então, a educação, ela esteve e está comigo. Por quê? Porque foram 4 anos de magistério, né? Uhum. Então, eu olho muito, né, para essa questão da educação. Sim. E aí, estando atuando dentro da área escolar, na época, lá em 2013, que foi minha primeira atuação, que foi na Escola Básica da URI, que tem um carinho muito especial pela URI, né? Que me abriu as portas, Uhum. né? E ali eu descobri, né? É esse espaço clínico, no sentido de, né? Como que eu posso trabalhar na escola, né? Tendo esse olhar para o contexto educacional, para o contexto familiar, porque o trabalho da escola com a família é essencial. Uhum. E poder também trazer isso para um espaço clínico no qual brotava ali de uma forma tão grande. E aí que a Tatiele, né, em 2013 mesmo, eu fui cursar, então, Cananda, a minha primeira especialização, Uhum. né, que é a especialização voltada à psicologia sistêmica, né, focado no indivíduo, no casal e na família, Sim. né? Então, é nisso que eu atuo hoje dentro do meu contexto clínico, do meu trabalho, a minha essência. E aí a Tatiane foi se moldando, né? Uhum. De quem ela se tornou hoje. E no meio disso, Cananda, também do meio escolar, educacional, e diante da demanda que eu tinha naquele momento, eu busquei, Cananda, né, Uhum. outra formação que foi voltada à orientação profissional e de carreira. Que eu fui até, assim, eu até me emociono, porque eu fui até Florianópolis, né? Eu tinha uma garra, eu ia para Porto Alegre, ia para Florianópolis, era aquele vai e vem, aquele movimento, né? Uhum. Então, a orientação profissional, também foi esse olhar, né, para o jovem, para as famílias e também para a Tatiele. Uhum. E aí me reforçou ainda mais, Cananda, estar onde eu estou, fazer as minhas escolhas. Sim. E aí, respondendo o que tu me questiona, né, o estar, né, o empreender e estar no nosso espaço, independente, né, se é iniciante, se é há mais tempo, ele é muito desafiador. Sim. Ele é muito desafiador porque o que que eu vejo? Eu, como psicóloga, eu tenho que ser psicóloga, né? Cuidar, né? Auxiliar o meu paciente a se dar conta dos seus cuidados com a emoção, né? Com as questões comportamental e relacional, Sim. né? Então, como é que eu cuido de mim? Né? Como é que está o meu cuidado comigo mesmo e como é que eu tenho cuidado das minhas relações que estão próximas de mim? Sim. Não sei se eu te respondi, né? Que Sim, eu com a tua acabei. própria história. E Aham, isso é ótimo porque a tua fala, ela mostra como tu fez as escolhas que tu fez. E o aham. porquê que tu chegou nas escolhas que tu É, eu, decidiu. eu sinto de falar de ter Isso, esse caminho bem claro, né? isso. E quando a gente olha para isso e a gente entende que a Tatiele hoje, ela é especialista em relacionamentos, porque tem toda essa bagagem por trás. Não foi só porque ela escolheu isso porque, era uma coisa que dava dinheiro, ou porque era uma coisa que, estava na moda. Quando a gente entende que tu tem toda essa trajetória que tu mesmo explicou agora, a gente entende que tem muito potencial nisso, tem muita força nisso para ti e para te levar para os teus clientes, para as pessoas que vão se conectar contigo. E aí, quando a gente se
perde disso quando a gente se perde no caminho, muitas vezes. A gente perde o nosso maior potencial, Sim. porque eu sempre falo, né, eu sou formada em engenharia química, como é que eu tô aqui hoje? Isso também é a minha história. Eu só estou aqui hoje porque cada decisão que eu tomei na minha vida me levou a estar aqui hoje. E pelo fazer. Exatamente. Se eu olho para trás em retrospectiva hoje, estava até dando uma palestra na escola onde eu me formei aqui em Palmitinho. Que lindo. Sim, fui dar uma palestra para turma do meu irmão, Isso inclusive. é muito bacana, né? Sim. Voltar às nossas raízes. Sim. E aí eu fui o tempo inteiro pensando nisso, né? E hoje, se eu olhar em retrospecto, eu não tenho dúvida que se eu continuasse na carreira, né, eu teria me dado bem, eu teria sido uma boa profissional e tudo mais. Mas eu olhando para quem eu era, ó, desde lá dos meus 15 anos, o que eu faço hoje se comunica numa profundidade com o que eu procurava, com o que eu queria, com o que eu via do mundo, com a forma como eu enxergava as coisas. Claro que hoje eu tenho 29, há 14 anos atrás, eu não sabia o que era marca, nem posicionamento, nem nada. Muito menos marketing, porque nem se falava sobre isso, né, naquela época. Sim. Mas o olhar para o outro, essas questões, e isso eu levo para o meu trabalho hoje. Então, por que que a Cananda hoje, trabalhando com posicionamento, ela faz um teste de arquétipos, que vem lá do Jung, da psicologia? Sim, Por que que sim. a Cananda hoje faz um teste DISC, que também vem do RH, da psicologia, da Aham, interpretação? aham. Por que que eu faço isso? Porque desde a minha essência, quando eu tinha 15 anos, eu adorava. Eu fazia mapa astral, eu olhava tudo que pudesse me explicar algo sobre mim, sobre o meu funcionamento, ou sobre por que que eu agia daquela forma, ou como é que eu interpretava as pessoas ao meu redor, eu adorava. Eu adorava, por mais que, claro, eu não tinha as ferramentas que a gente tem hoje, então eu não tinha internet, eu não tinha, né, não era tão fácil, mas dentro do possível eu adorava. Então, quando eu olho para isso, e aí hoje me perguntam, ai, por que que tu faz isso? Não é só porque arquétipo é uma coisa da moda que todo mundo tá falando, não é só porque é legal fazer, não, é porque a minha essência sempre foi essa profundidade. E aí eu fui fazer uma especialização em abril com uma das referências do Brasil em branding. E aí nós estava conversando assim, porque fazer branding e posicionamento não tem uma fórmula, não tem um passo a passo. Cada um vai fazer, eu vou fazer o que eu sinto que tu precisa fazer, eu vou fazer o que o outro cliente precisa, sinto que ele precisa fazer. E aí, quando eu falei isso pro profissional que estava ali, que eu falei, olha, quando eu faço marcas pessoais, que é o caso, né, no teu caso e qualquer outro Sim, sim. profissional, eu falei, eu aplico o DISC, eu aplico arquétipos. Ele disse, nossa, eu nunca tinha parado para pensar em aplicar o DISC. E daí ele disse, por que que tu aplica? Eu falei, porque aí eu explico para essa pessoa que está na minha frente como é que dentro do trabalho e da gestão e da organização, ela vai poder se otimizar, ela vai poder usar suas forças, ou se ela tem uma fraqueza, por exemplo, uma pessoa que é influente, ela vai ter muita dificuldade de sentar e ficar parada ali no operacional. Então, se eu entendo isso, eu já saio na frente entendendo que eu vou precisar de outra pessoa para fazer isso, Sim, que talvez eu não vou ficar sim, bem ali. sim. Então, quando eu trago esse olhar para o meu cliente, eu vou além de só entregar um posicionamento. E ele disse: Nossa, muito legal. A próxima vez que eu for fazer marca pessoal, eu vou lembrar de ti. E vou procurar alguma coisa para aplicar. Uhum. E eu falei: Olha só que interessante, né? Aham. Ninguém nunca me falou se isso era certo ou se era errado. Também não estou muito preocupada com isso. Mas era algo que eu sentia necessidade para interpretar o meu cliente e para também ele se entender um Sim, pouco melhor, sim. né? Tu leva o conhecimento, né? Ele precisa se conhecer para poder Tomar qualquer decisão que seja. ter teu posicionamento, até para tu desenvolver o teu trabalho, né, Sim. E aí Cananda? vou trazer já um exemplo do nosso trabalho aqui, Sim, sim, né. que foi lindo, né? A Tati, como vocês estão vendo, ela é puro afeto, puro amor, pura, né. Imagina se eu chego pra Tati e ela fala: "Ai, Cá, eu quero ser autoridade, eu quero ser referência em psicologia de relacionamento". E aí ela vem com uma ideia pré-moldada ou pré-formatada de que ela precisa ser autoritária, que ela precisa, se vestir de uma determinada forma, precisa se portar de uma determinada forma. E eu, desse lado, eu falo: "Tá bom, vamos lá, tu quer ser autoridade? Vamos botar um blazer preto, vamos fazer cara de séria, vamos tirar uma foto assim". Eu tô desconectando 100% a tua identidade, só que eu nem sei que eu tô fazendo isso. Porque se eu só me baseio no que tu tá me Sim. falando, é só essa referência que eu tenho.
Agora, se eu olho para testes que estão falando, tu sabe melhor que eu, né? Sim. Falam sobre o nosso inconsciente também, sobre quem a gente é de verdade. Eu consigo, eu, do meu lado, consigo até analisar se o que tu tá me falando faz sentido com o que Sim. tu respondeu ali, né? Sim, E aí a gente sim. vai moldando. Não, Tati, olha, tu quer transmitir autoridade? Não é o caso da Tati, né? Não foi isso não foi essa situação, mas tô dando um exemplo. Ah, tu quer transmitir autoridade e quer ser reconhecida? Ótimo, mas vamos usar a tua essência para isso? E Uhum. aí a gente volta lá no que a gente falou no Aí começo. conecta a história Exatamente. Porque daí do muitas outro, pessoas têm né? medo disso. Aham. E eu quero até te perguntar agora, até daqui a pouco um lado mais psicológico mesmo, por que que as pessoas elas sentem tanto medo de ser quem elas são? Porque até uma convidada veio aqui, já é minha amiga de muitos anos, e ela me falou uma frase que eu fiquei meio, ah, assim, depois fiquei refletindo sobre isso, ela disse assim: "Tu sempre fez, tudo para ser tu mesma. Tu sempre brigou para ser tu mesmo, e isso assusta". Ela me falou isso, né, ela me conhecendo há muitos anos. E Sim. eu falei assim: "Mas isso não deveria ser o normal?" Por que que as pessoas têm medo de ser quem elas são, né, até num lado mais psicológico, aí que tu interpreta? É que vai depender, né, da gente poder olhar. Aí vem o meu olhar sistêmico, né? Para minha formação, enfim, minha especialização que eu carrego, a minha vertente, né? Eu não consigo olhar, né, o caso isolado, a pessoa isolada, né? Então tem que olhar para vários contextos. De como que foi a história dessa pessoa, o que ela, as primeiras marcas dela, as relações que ela foi estabelecendo, o que paralisa ela, né? O que paralisa? Porque o que é o medo? É um medo que paralisa, de ela se reconhecer. Então é um olhar bem, né, aprofundado. O que eu diria? O que eu diria para essa pessoa? Que buscasse, então, né, um processo de autoconhecimento, de psicoterapia, Hum. aonde vai fazer ela olhar para ela. E o trabalho do psicólogo nisso, aproveitando que a gente está no mês de agosto, né? O mês de agosto, a dia 27 de agosto é o dia do psicólogo. Olha só. Então, trazendo para esse dia lindo, né, que é a da psicologia, todas as pessoas deveriam fazer e buscar se olhar. E nesse se olhar, dentro do contexto da psicologia, é o encontro de si mesmo. Entender as minhas marcas, as minhas dores. O que esse medo está falando? E como ele está impactando a minha vida, A né, minha vida, o meu ao meu trabalho. fazer, a minha escolha daqui para frente. Né, porque esse medo que faz com que eu não lance meus voos, né, e E esses aproveite. me e só te interrompendo, só para Sim. abrir um parênteses, esses medos, eles são eu faço tera agora parei, né, ganhei alta, mas eu fiz terapia por muitos anos, também com uma abordagem, sistêmica. Então eu entendo bem esse contexto, e a gente vai entrando em camadas. Eu estava conversando com uma amiga ontem, eu disse que ela disse: "Ah, eu tô precisando fazer terapia", e eu sempre indico a Tati para todo mundo, porque eu falo Ah, assim, a Tati ela tem um afeto, ela tem um jeito de ser que muitas pessoas acho que vão se sentir muito confortáveis, né, no teu atendimento, no teu processo. Mas eu estava falando para ela, disse assim, a gente vai pra terapia para tratar a ansiedade. Aí a gente descobre que a gente tem problema com o pai, com a mãe, com o tio, com o irmão. A gente começa a descobrir coisas que a gente não imaginava que tinha e como isso impacta no nosso trabalho hoje. E aí não só nos nossos relacionamentos, né, na nossa vida toda. E aí, quando a gente olha para isso no âmbito de empreender, a gente pode falir negócios. A gente pode ter frustrações gigantescas. Porque e que, né, Cananda, desculpa também te interromper, mas que às vezes aquela ansiedade que está me mobilizando tanto, né, é em função de algo que eu não resolvi com meu pai. E que tá ali aquela dorzinha, aquela feridinha que a gente às vezes foge, 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 e aquilo vai criando uma proporção interna assim tão grande, né? E vai tomando conta, né? E assim pode levando a ter crise de ansiedades. sim.
E aí reflete o nosso comportamento. Então, eu não consigo, eu, Tatiele, ver a psicologia, né, diferente, né? Eu digo assim, não que as outras linhas, né, Cananda, Sim. em hipótese alguma, quero esclarecer aqui, todas as linhas da psicologia, né, Uhum. são maravilhosas e falam, né, do ser humano, mas a Tatiele se identificou com essa linha da sistêmica porque é a minha essência. Uhum. É o encontro do meu eu, Uhum. né? É o que eu me identifico Onde a mais. tua história te levou para aí, né? Que levou. E aí, hoje, dentro disso, eu percebo que eu falo para todo mundo, gente, a gente precisa fazer terapia, todo mundo. Vamos lá. Quem não faz ainda vai fazer, porque alguma coisa a gente tem para resolver, alguma coisa a gente tem que entender, alguma coisa a gente tem que lapidar. E como eu falei, é, quando a gente se conhece, independente da forma que a gente usa, né? Eu, por muitos anos da minha vida, não tinha condições para ir numa terapia, então eu ia procurar formas de autoconhecimento que eu achava que que podia ser benéfico. E por muito tempo foi. Eu tive grandes autoconhecimentos sobre o meu eu, sobre as minhas atitudes, né? Com formas muitas vezes holísticas e etc. Mas, enfim, é, esse fato de eu me conhecer desde muito nova e sempre procurar por isso, fez com que eu entendesse muitos movimentos dentro da minha Sim, empresa, sim, né? sim, E aí, o desconhecimento sobre ti ou o conhecimento sobre ti facilita ou prejudica os teus bastidores também, sim. né? Porque, por exemplo, se eu sou uma pessoa insegura, ou eu tenho insegurança sobre alguma coisa, e eu preciso lançar um produto ou um serviço, vai ser muito mais difícil se eu não identificar isso. Eu preciso entender a minha segurança. O porquê que ela tá ali, latente em mim. E aí, Cananda, reforço a importância de olhar para isso, né? E o que eu vejo muitas pessoas é fugindo. É, fugindo, deixando para depois, É né, porque é difícil, achando né? é difícil, É. né, estar Dói. eu digo assim, eu também tenho a minha psicóloga, né, minha amada, e estar do outro lado, eu como, né, psicoterapeuta, estar do outro lado não é fácil não. É difícil, é para os fortes sim, né, olhar para nossas dores, olhar para nossas feridas, aprender a nos acolher, porque, a gente acolhe todo mundo. A gente, às vezes, é amorosa com todo mundo, mas será que eu estou sabendo me acolher? Sabendo lidar com o meu tempo, com a me acolher às minhas dores, me respeitar. Respeito o outro, mas será que eu me respeito? Então, esse é um movimento que a psicoterapia, assim, eu digo assim, é muito lindo. É, e empresários todos deveriam fazer, em todos os níveis, porque, é claro, na nossa vida normal, a gente tem todas essas inseguranças, medos e tudo mais. Só que eu digo, empreender coloca um elemento a mais, que é dinheiro. Sim, porque daí, Cananda, no momento que eu me conheço, eu vou saber como eu vou conduzir com a minha empresa, né? Até onde eu posso ir nesse momento e até onde eu estou disposto, E né? se eu não sou bom nisso ou naquilo, o que eu procuro no É. outro também para Isso. complementar. Trazendo para mim, né, como então empresária, Sim. gestora, a Tatiele não é só psicóloga, ela é empresária, ela é gestora, né, Cananda? E aí vem um desafio muito grande falando de mim, assim, porque sim, daí eu preciso, né, Cananda? Por isso que eu entrei em contato contigo, tô nessa construção ainda, né, Cananda? Sim, E aí a gente tem que respeitar nossos tempos também. sim, com E a certeza. Tatiele tem muito isso. A Tatiele, quando vê, ela quer abraçar tudo, quer fazer tudo, quer. Ai, Não me diga que tem uma inocente é, aí. inocente, quer. E aí, o quanto que é importante, Cananda, a gente dar os limites. Peraí, porque a Tati, a Tatiele, ela borbulha de ideias, né, Cananda? Eu lembro nossos encontros ali e o quanto que você mobilizou algo em mim e que aquilo foi fervendo. Aí eu fui trabalhando no meu espaço terapêutico, Uhum.
né? Porque além de psicóloga, além de gestora da minha empresa, eu sou mãe, Uhum, eu sou esposa, uhum, né? Eu tenho as minhas responsabilidades perante o meu lar. uhum. Então, o que é possível nesse momento quanto empresária, quanto psicóloga, né? Dona do meu espaço, da minha empresa? O que é possível nesse momento? Qual a minha prioridade agora? Né? Porque às vezes, dependendo a gente entra a gente tem as fases da vida, né, Sim. Fernanda? E agora a Tatiele, a prioridade dela, sim, eu cuido do meu, mas a minha prioridade é o ser mãe, Sim. né? E eu tenho um serzinho que precisa muito da presença da mãe, enfim. Não que eu não vou atuar, mas a minha energia melhor está ali. Uhum, E eu poder respeitar esse tempo. sim. Entende, Cananda? E eu acho que esse desafio é o maior, de poder entender que não é tudo aqui ou agora, é ter paciência que as coisas vão Nossa, acontecer. esse é o desafio E maior. aí a gente precisa dizer para nós mesmos. Porque às vezes, quando empresário, né, Cananda, lembra das nossas conversas, a gente quer abraçar muita coisa e tu vê possibilidades e tu sabe que tu tem aquela confiança que tu Tu é consegue, tu capaz. é capaz, bora, Uhum. né? E bora e vamos lá. Mas espera aí, Só que o será mundo tá que acontecendo. o mundo tá acontecendo? A Tatiele não é só psicóloga, a Tatiele não é só. Sim. E aí, né, Cananda, que tem que, quanto empresários aí, né, eu digo assim, um recadinho para todo mundo, para todos nós, né, a gente tem que olhar, né, até onde eu posso ir, em que momento da minha vida eu estou, qual a minha prioridade agora, né, Cananda? E entender principalmente, né, Tati, que para eu focar em algo, talvez eu vou ter que abrir mão de outro algo. Isso faz com que a gente faça escolhas mais seguras e conscientes. Né? Eu recebo muito Cananda, né? Como eu tenho essa formação em orientação profissional e de carreira e trago dentro dessa formação esse olhar sistêmico também, né? Eu recebo bastante jovens, né? Tanto que está fazendo, saindo do ensino Olha médio, só. né, Cananda? Quando também estão no ensino superior e estão entrando no mercado de trabalho, e também recebo quem está já no mercado de trabalho com essas dúvidas, com essas incerteza, e agora para onde que eu vou caminhar? Sim. Então eu abraço, né, esse meu olhar, eu digo, eu trago esse meu olhar para o meu cliente, né? Do sistêmico, da psicoterapia e também das escolhas. Como é que eu faço essas escolhas? E que, Cananda, escutando a tua história que tu relatou anteriormente, né, Cananda, não existe escolha errada. É o que eu digo para todos os jovens que chegam lá no meu consultório e dizem assim: ai, Tati, mas eu tenho medo de errar. Sim. E não é só os jovens que têm medo, nós Sim. adultos. E na vida não existe o erro, né, Uhum. Canenda? Não existe, é tudo experiência. Sim. Eu falei isso, eu terminei a palestra aquele dia falando exatamente isso para eles. Eu falei assim: olha, eu fui para um caminho, depois no meio do caminho eu mudei. Não considero que foi um erro jamais. Foram 5 anos ali que eu, né, particularmente, fiquei estudando engenharia química, não sabia nem o que que era quando eu escolhi aquilo ali. Passei por muitas dificuldades na época, Imagino. muitas, né? 17 anos saí de casa para morar a 600 quilômetros de casa. Mas deu tudo certo no final. Hoje eu não exerço a profissão, não trabalho na área, não. Mas não é nem sobre o conhecimento que eu tive, ninguém me tira, não é isso. Porque conhecimento técnico é uma coisa que tá. Hoje eu não estou usando boa parte do que eu aprendi. Mas e todas as experiências que eu vivi, todas as pessoas que cruzaram o meu caminho, muitas muito desafiadoras, Sim, e que eu tive que aprender a lidar sozinha ali, resolvendo meus problemas, isso sim eu levo para a vida. Isso são coisas que hoje, no meu trabalho, nas decisões que eu tomo hoje,
refletem aquilo também. Eu digo muitas vezes, eu tenho essa dificuldade, porque eu muitas vezes ajo que nem um trator, né? Só vou indo, só vou indo, só vou indo. É, e eu falava até para minha terapeuta na época, eu dizia assim, às vezes eu tenho dificuldade de parar para olhar tudo que eu fiz, por tudo que eu passei, para lembrar que se eu passei por tudo aquilo com 17 anos, agora isso aqui é fichinha, é fichinha para mim. Então, a gente tem essa tendência também, né, de não parar para olhar pro que a gente viveu, pro que a gente superou, para todas as dificuldades. Tem uma frase que fala de tu passou por 100% dos seus dias mais Uhum. difíceis, né? E é uma verdade, só que no empreender, como a gente tem muita novidade, muitas coisas que surgem do nada, e isso para qualquer área, né? Mesmo que tu tenha uma coisa super redondinha e funcionando, é o dia a dia, é cliente, é pai de cliente, é marido de cliente, é coisa que estraga. A gente estava aqui mesmo antes no início do podcast, uma câmera não quis ligar, então a gente tem que ir sabendo resolver tudo isso. E aí eu terminei a fala lá da minha palestra falando sobre isso também com eles, que tá tudo bem se hoje eles têm uma possibilidade de escolher com muito mais consciência do que eu tive na minha época. Porque na minha Sim, época eu tinha, tipo assim, era medicina, arquitetura, odontologia ou engenharia. as possibilidades são infinitas. E as possibilidades são infinitas. E aí eu falei para eles, vocês têm muito mais possibilidade para entender o que faz sentido para vocês. Mas se mesmo assim vocês escolherem e perceberem que depois vocês precisam mudar, tá tudo bem Tá tudo também. isso. A gente vai ter que estudar mais, vai ter que se dedicar mais, sim, mas tá tudo bem também, né? Então eu terminei com essa fala porque eu vivi isso, né, na minha vida, eu vivi esse processo. E eu quando pego clientes também que passaram por isso, que estão num Sim. reposicionamento, né, que, eu era, sei lá, nutricionista e agora eu estou fazendo outra coisa. Eu já vejo muito de mim ali também, eu sei o quanto Aham. esses passos são importantes. E mais do que nunca nesses movimentos, né, seja com jovens que estão decidindo Aham. a graduação, seja com adultos que estão decidindo, estão tomando decisões, quando a gente tem essa consciência sobre a gente se conhece, a gente tem esses pontos mais alinhados, fica mais fácil ir e voltar. Se eu vou, ai, deu um problema, deu erro aqui, eu volto para mim, deixa eu olhar o que está acontecendo e aí eu vou de novo. Isso é constante, né? Eu acho que um dos desafios que a gente tem de empreender e de conseguir se posicionar, um dos maiores que eu percebo em mim e nos meus clientes é esse. A gente tem a tendência de ir para outros caminhos, para outros lugares, só que se tu tem uma base estruturada, tu volta. Agora, se tu não tem isso, tu vai. E essa base eu tô falando tanto de psicologia, que é o eu me conhecer, eu me entender, até de um posicionamento. Com Se certeza. eu tenho. Hoje em dia a gente se compara demais com os outros, e eu diria que é impossível não se comparar, porque a gente tá aqui, tu abre o celular, tem um monte de gente viajando, fazendo isso, construindo isso, né? Enfim, várias coisas. E aí a gente se compara. E aí, se eu tenho a minha base terapêutica, né? Se eu tenho um autoconhecimento, eu tenho um posicionamento, eu até posso me perder um pouquinho, mas eu volto para Uhum. minha base, né? E Que daí tu tem o entendimento que é uma construção, exatamente. tu entende, Cananda? É uma construção, Hum, porque às vezes o outro tá numa outra etapa da vida. Eu posso estar iniciando essa questão do posicionamento, no Uhum. qual, né, traga para mim que a Tatiele está iniciando, Uhum. né? É um trabalho que eu tô olhando assim, né, para essa gestora, enfim, para essa empresária, para essa psicóloga, enfim. Então é uma construção. E é um desafio, né? Muito grande. A gente, agora, enquanto gestora, enquanto empresária, é muito fácil. E aí eu quero te perguntar para ti, psicólogas também se perdem? Lógico! E muito! A gente se perde, a gente se acha de novo, e se perde de novo e se acha. Porque a gente tem essa ideia de que, assim, como assim uma psicóloga que tá aqui cuidando da gente, ela também se perde, né? É, porque, Cananda, por isso da importância, eu digo assim, para nós que trabalhamos com psicoterapia, com o olhar do outro, da gente se olhar.
né? De a gente ter o trabalho de supervisões quando necessários, né? Então tem a prática da psicologia que a gente precisa. Eu digo, quem vai para psicologia, a psicoterapia, ela tem que estar em dia Hum. para poder ir separando do que é meu e o que é do outro, do meu cliente, né? Então é algo que eu levo assim comigo, assim, a psicoterapia ela é fundamental para quem trabalha, para todo mundo, mas para quem está na área da psicologia, for estudante de psicologia, a psicoterapia tem que estar alinhada Para tu voltar pro teu eixo. para tu voltar pro teu, né? Enfim, do que é meu, o que é do outro, Uhum. né, Cananda? É E é muito muito isso. interessante porque quando a gente fez o processo com a Tati, né, a gente fez os arquétipos, eu faço para todos os meus clientes pra gente entender, e foi muito legal, porque eu falei antes assim, ah, a Tati bem inocente, né? Porque o arquétipo principal da Tati é o inocente, que tem essa tendência, né, de abraçar o mundo, de dizer sim para todos, de se importar demais com os outros, às vezes Aham. tomar uma na cara, às vezes, né, Tati? E aí nesse processo eu ia falando com a Tati e foi muito legal para mim também ver que muitas coisas que a gente conversava, porque óbvio que a Tati viu Jung na faculdade, hoje, Sim, né, sim. isso é óbvio, mas é claro que não é na mesma abordagem que eu falo, porque eu tenho a abordagem das marcas, né? Então eu tenho essa abordagem do Do posicionamento. É, posicionamento. e aí quando eu fui falando com a Tati, ela também foi, nossa, é verdade, nossa, é bem assim. E eu achei isso muito legal, porque na nossa conversa me desmontou um pouco essa ideia de, nossa, ela é um ser humano assim como a gente. Ótimo, né, Cananda? A gente é um ser humano como qualquer outro. A gente tem nossas dores, a gente tem nossas marcas, né? E que bacana, né, Cananda, te ouvir nisso, assim, né? E que o psicólogo, né? Porque muitas vezes as pessoas criam assim, ah, o psicólogo é o Deus, chegou, Aham. né? Chegou a salvação, né? E, claro, a gente vai adquirindo ferramentas Uhum, para trabalhar. Então, cuidando de mim, eu cuido do outro. uhum. E deveria ser, né, para todo mundo, né, Cananda? Sim. Para mim poder cuidar do outro, eu preciso cuidar de mim, eu preciso entender-me. Então, Para é eu poder, constantemente, né? para eu poder atender um cliente, eu preciso estar bem comigo. Para eu poder resolver o problema do meu cliente, eu preciso estar bem comigo. Para poder resolver os meus problemas, eu preciso estar bem comigo. Então, eu gosto muito, eu sempre digo, eu gosto de trabalhar com clientes de áreas diversas, porque para mim é tão rico eu descobri coisas sobre psicologia, daqui a pouco eu tô falando sobre dentista, daqui a pouco eu tô falando sobre botox, daqui a pouco eu tô falando sobre, sabe, eu tenho um conhecimento sobre várias áreas porque Ah, os meus clientes me trazem isso. sim. Mas Esse eu, caminhar, né? é, Aí é o olhar sistêmico de novo, né, Cananda? e aí, mas eu tenho um carinho tão especial por clientes psicólogas, que justamente é algo que eu gosto muito, né? Algo que para mim é muito importante. Então, eu fico muito feliz quando a gente tem essa possibilidade de ter essa troca Sim. e de ver que cada vez mais psicólogas vem crescendo a quantidade de psicólogos que me procuram também para poder se posicionar melhor, porque a gente está num mercado concorrido, sim. Só que é o que eu falo, eu acho que eu devo ter falado para ti em algum momento, porque eu repito isso para todo mundo. Quando tu tem posicionamento, tu não tem concorrência. Quando eu tô consciente de tudo isso que a gente falou até agora, quando eu tô consciente do que me trouxe ser psicóloga, Sim. não tem outra história Não tem. igual. E não só na psicologia, né, Cananda? Uhum, sim. Qualquer área, né? E eu digo assim, eu, Tatiele, não vejo como concorrências, Uhum, né? Dentro do mercado de trabalho tem espaço para todo mundo, tem. né? E cada um vai colocar a sua essência. Por isso da importância de se conhecer, né? Porque tu vai conhecer a tua essência. Sim. E E, como usar ela a teu favor. e a essência é única. Sim. Trago a metáfora da flor de novo, né, Cananda? Cada um tem suas marcas, a sua essência, o seu cheiro, a sua beleza. Todos nós temos nossa beleza, mas às vezes a gente não enxerga. Sim. Tu sabe que eu, por muito tempo, logo depois que eu pedi demissão, né, que eu atuei na área da engenharia química, eu pedi demissão para abrir uma empresa, eu tinha uma. Isso foi lá em 2019. Ai, sou péssima com datas, mas enfim. Uhum. Eu tinha uma comparação muito grande com outras
concorrentes. Muito grande. Do tipo assim, nossa, como é que essa pessoa vende a mesma coisa que eu? Na época era a doceria, né? Então a gente vendia chocolate ali. Como é que essa pessoa vende a mesma coisa que eu e ela consegue fazer outras coisas que eu não consigo fazer? E isso aquilo começou a me fazer muito mal, porque eu dava o meu melhor dentro das minhas condições e parecia que nunca era suficiente para. E o pior, não é que a gente não estava faturando, muito pelo contrário, mas era aquela comparação que me minava a minha vida. E aí um dia eu lembro nitidamente, eu estava assistindo uma live. Na época que tinha, né, pandemia ali, tinha 1 milhão de lives. Eu estava assistindo uma live e uma guria que eu não lembro quem é, não sei nem o porquê que eu estava assistindo aquela live. Ela falou assim, ela trabalhava com marketing. E aí ela falou sobre a história dela, só que ela por muito tempo ela ficou no meio corporativo, e aí ela tinha saído do corporativo para empreender, e ela se sentia sempre atrás, e blá blá. Enfim, ela falou sobre que tudo mudou quando ela passou a respeitar o processo dela. E entender que o caminho dela não é o mesmo dos concorrentes dela. E essa frase tão nada a ver, mudou uma chave. Eu não gosto muito de falar que muda a chave, porque não é assim de um dia para o outro. Mas quando eu ouvi aquela frase naquele dia, naquele Fez contexto, sentido. fez total sentido. Quando eu ouvi aquilo ali, eu parei para olhar para mim e falei, cara, por que que eu tô me comparando com uma empresa que está 2 anos no mercado se eu tô há 2 meses? Por que que eu tô comparando eh, coisas que estão só na minha cabeça, com uma empresa que eu não sei o que está por trás. Que a dona, a empresária, a pessoa, a equipe que está por trás não tem a mesma história que. Então foi assim, ó, foi uma coisa tão. Eu digo assim, foi uma frase tão bobinha, mas que para mim mudou tudo. E aquela frase, a partir daquele momento, eu falei assim, quer saber? Aí foi quando eu fiz uma limpa, né? Que eu sempre falo para os meus clientes também. Façam a limpa nos concorrentes. Se tu vê que tem uma pessoa que tá te dando algum gatilho, alguma coisa, faz a limpa, para de seguir, porque eu vivi isso. Aham. Eu sei o que que é isso. Então, o que que eu fiz? Parei de seguir as pessoas que me geravam, ou empresas que me geravam um gatilho. Eu falei, eu vou fazer o meu. Eu vou olhar Olhar para pra mim e vou fazer o meu. E comecei a fazer isso. E aí depois, olha como tudo se conecta, né? Porque esse olhar que eu tive lá na doceria, essa visão, essa frase, isso que eu levei para o meu trabalho ali na doceria, é o que eu levo hoje para todos os meus clientes. Hoje, quando eu falo que o posicionamento ele tem que estar relacionado com a tua essência e com a tua história, que ninguém é igual a ninguém, porque cada história é única, é porque eu vivi isso na pele e eu entendi isso na pele. Então, nada do que eu faço hoje vem de um, do ser espiritual, do mágico. Tudo vem da minha vivência e de coisas que eu carrego comigo, que eu passei por isso. Então, hoje, quando eu falo é, ser você mesma é o teu maior diferencial, eu não tô brincando. É porque eu sei, eu tenho consciência, eu vivi, não só na teoria, né? Porque teoria a gente lê livro aqui, a gente, Sim, né? sim. Mas eu vivi na pele, eu senti isso na pele, No fazer. no fazer. É a mesma coisa que marketing, né? Eu falo, eu aprendi a fazer marketing com a minha empresa, Fazendo. fazendo, porque as pessoas falavam, vai, faz isso que isso aqui vai funcionar. E ela fazia, não funcionava. E aí eu fazia o quê? Tinha que dar outro jeito. Então, eh, dentro de tudo isso, é claro que a gente vai tentar se blindar, se procurar ferramentas e tudo mais, mas eu ainda acho que muitas coisas a gente só vai aprender errando e Então, tomando aquela cortada na cara e se frustrando muitas vezes. Isso faz parte também do processo terapêutico, né? faz parte do processo. O fazer é a melhor escola. É a melhor escola, né? E trago a minha vivência agora com a maternidade. Ela é o melhor curso. É o melhor, porque é através dela que a gente aprende e leva para o consultório, é o melhor, porque é no fazer que a gente se reconhece, que a gente se olha e que as oportunidades e as escolhas vão surgindo, Sim, sim. né? Então, Cananda, até inclusive eu anotei aqui, né? Fiz uma anotação ontem pensando um pouquinho, né, Uhum, Cananda, da empresa, assim, porque é algo que te confesso, uhum. né? A gente fica na rotina e acredito que é com qualquer empresário, né? Qualquer mulher empresário, homem empresário, enfim,
Mas trago no sentido mais feminino, assim, a gente fica nessa rotina, né? Que quem vê o trabalho do psicólogo é só ser psicólogo, Uhum. né? E eu não tinha parado para pensar ainda, né? Olha o quanto a gente tem esse fazer e a gente precisa, né, Cananda, quanto empresários, pequeno empresário, grande empresário, parar para olhar, né, Sim. a gestão financeira, né, as responsabilidades que eu tenho como uma empresa, né? Até eu anotei aqui, eu vou ler para ti, Sim. né, Cananda, porque para a psicologia, né, ser empresário, é um pouco mais além do trabalho só clínico, né? Porque você tem que. Eu, nesse momento, eu não tenho secretário, eu tenho que gerenciar minha agenda, Sim. né? Eu tenho que gerenciar minhas finanças, né? As partes burocracias da profissão, né? De acordo com o Conselho de Psicologia, no qual Uhum. eu priso, né? Priso muito, é fundamental, né? Seguir de acordo com as orientações do conselho, né? E além do mais, tu tá em estudo, Sim. Tá né? estudante Tá também. estudando, tá? Aquele caso que tu chega no consultório, tu tem que estar lendo, tu tem que estar se atualizando, enfim. Então, equilibrar esse papel, então, clínico de um papel de gestor, né? É bem, eu digo assim, é delicado, porque muitas vezes tu acaba deixando, às vezes, a parte de gestora Uhum. um pouquinho na gaveta, Sim. né? E aí tu fica só numa atuação. E aí o que que vai refletir isso na empresa, Uhum. Como é que a né? empresa vai ser impactada Como com é que isso? vai ser impactada, Sim. né? Então o teu trabalho, Cananda, veio para me mostrar isso, Hum. né? O quanto que é importante eu olhar para o meu posicionamento, olhar para essa parte do todo da Tatiele psicóloga, Uhum. né? Porque não é só, como tu bem disse, né? Principalmente quando a gente tá falando de marcas pessoais, que daqui a pouco não são sozinhas, estão ali trabalhando, é uma. Eu tenho uma cliente que ela fala, é uma eu presa. Porque assim, eu faço tudo, eu tenho que dar conta de tudo, e eu me sinto presa porque eu não tô fazendo o que eu realmente queria fazer, que era, no teu caso, né, estar ali É, atendendo aos pacientes. Só que tu é. tem que fazer o resto. E aí o quanto que é importante, né, Cananda, gerenciar o seu tempo, Sim. Eu acho né? que é uma das maiores dificuldades hoje. Gerenciar o seu tempo, né? O que eu tenho feito agora é isso, Cananda. O meu tempo que eu vou estar ali atuando como psicóloga, acolhendo meus clientes. Hum. E aí o meu tempo que eu vou estar, né, olhando para minha empresa, Sim, né, para minha organização interna, sim. né? Então, a empresa, Cananda, ela tem que, trago de novo, tá grudadinho em mim, né, Cananda? Esse olhar sistêmico, Sim, né? Eu atuo, eu não posso olhar sozinha a Tatiele como psicóloga. Eu tenho que olhar ela no todo, sim, né? Pensando na questão empresarial, né? exatamente. E é um dos maiores desafios de pequenos empreendedores e marcas pessoais, é equilibrar esses pratinhos. Porque quando vê, a gente é engolido, né? Sim. Acaba sendo metaforicamente engolido ah, por um ou para o outro, Sim. né? Uhum. Acaba aí que a importância de equilibrar esse tempo, E que é a maior e dificuldade. que é a maior dificuldade. Porque se eu me dedico demais para ser gestora, daqui a pouco eu tô pecando em ser a profissional. Isso, Se eu me dedico demais em ser a profissional, daqui a pouco eu tô pecando em ser gestora e a minha clínica fale, porque eu tô nem isso, olhando para as coisas, isso, né? E isso. aí, quando eu trago esse olhar no posicionamento principalmente quando a gente fala de gestão, a gente fala do DISC, né? Que é uma das coisas mais relevantes ali. Olha só, Tati, tu tem esse padrão aqui de comportamento, então para ti tu precisaria desse outro tipo de padrão aqui. Tá bom, daqui a pouco Tá bom, daqui a pouco tu não vai conseguir, nesse momento, realizar isso, mas tu tem essa consciência de que assim que possível tu vai precisar ter outra Sim, pessoa ali, né? sim, com E certeza. aí as coisas se
equilibram mais, Equilíbrio. ficam mais leve. Isso. E a gente não entra nessa cobrança, Sim. né? Por isso, eu trago a nossa fala anterior, né, Cananda, de saber entender esse tempo. Uhum. Até onde eu posso ir? Sim, A minha empresa agora, ela funciona assim. sim. E é isso que eu posso doar. Uhum. Né? Porque como tu bem disse, é uma fase também. É fase, Uhum. né? A Tatiele, né, trazendo como ela tá em outros momentos também. Ela não é só psicóloga, ela não é só empresária, Aham. né? Volto a dizer, ela é mãe, ela é esposa, ela é amiga, Uhum. enfim, a gente está conectadas, né? Sim. A gente está conectada em todas as áreas da nossa vida. E aí, como é que a gente vem alimentando, né, Cananda, essas outras áreas da vida? Porque às vezes eu mergulho tanto no trabalho, que aí é outro assunto, né, Cananda? Eu mergulho tanto do trabalho que acabo não alimentando as minhas outras áreas da vida. Sim. E aí, quando vê, acontece o quê? Há uma crise conjugal, né? Ou a próprio relacionamento com o filho, que se distancia, ou até mesmo o distanciamento de amizades, Distanciamento social. social, né? Uhum. Um isolamento social, né, Cananda? E, ou até mesmo o distanciamento, se isso, né, do trabalho. Sim. Então, é olhar para isso. Então, é poder nem equilibrar, né? Eu não gosto muito da palavra equilibrar, né? Mas tentar equalizar isso, Uhum. né? De uma maneira mais saudável possível, cara. Sim. Porque no momento que eu me relaciono bem comigo e me dou conta das minhas coisas, eu consigo me dar conta das outras áreas da minha vida que também eu preciso estar presente. Sim. E aonde eu preciso dar limite? Nas relações. Então, o meu trabalho, Cananda, é muito olhar para isso. E assim eu consigo me posicionar, né? Na vida também. Na vida. Porque a Tatiana não é só profissional, Sim. né? Eu sempre falo para as minhas clientes, o posicionamento, quando a gente faz um posicionamento de marca, ele é um posicionamento aqui, mas o teu posicionamento ele começa na vida. Ele começa em tu dizer não para alguém, para um cliente que não faz sentido, em tu impor limites. Esse posicionamento na vida vai fazer com que tu chegue onde tu quer, ou tenha esse reconhecimento que todos nós queremos, né? De alguma forma ou outra, a gente quer um reconhecimento, né? Então, assim, Tati, agora para finalizar nossa conversa, eu queria que tu trouxesse, dentro de toda a tua experiência, tudo que tu trouxe aqui pra gente, um conselho para empresários, para empreendedores que estão ali tentando, né, se posicionar, estão tentando construir o seu negócio, ou já estão com o seu negócio construído, mas estão tentando equalizar, como tu bem disse, esses pratinhos. Traz um conselho do teu olhar, da tua vivência para essas pessoas, para que elas possam fazer esse processo ser um pouco mais tranquilo. Eu acredito, né, Cananda, que durante a nossa fala, né, eu fui reforçando muito, né, Uhum. a importância do autoconhecimento, Sim. né? Então, o meu conselho, o meu recadinho é que a pessoa tire um tempinho Hum. para se conhecer, para se olhar, que assim o seu negócio, né, a sua empresa, ela vai fluir de maneira mais leve ao encontro dos seus valores, do encontro dos seus Da desejos, sua essência. da sua essência, né, Cananda? Do encontro consigo mesmo, do que realmente deseja. Então, que a gente possa, né, sempre estar se olhando, porque a gente está nessa construção, né? E também respeitando os processos de cada um, Hum. né? Mas eu vou respeitar o processo no momento que eu me dar conta também. E como é que eu vou me dar conta, Tati? É se olhando, é se conhecendo, né? Então, eu reforço muito, assim, né, Cananda, é o que eu digo para todo mundo, assim, claro que cada um tem o seu tempo, né, de buscar a psicoterapia, de buscar se olhar, né, e,
mas que é a chave, né? Quando tu diz a virada de chave, é a chave, assim, para várias questões. É tu es- descobrir a sua chave, E né? virar, E virar. mesmo que seja aos poucos. Isso. E que daí cada um tem o seu tempo. Muito obrigada. Pessoal, a gente fica por aqui. Eu ficaria conversando horas e horas contigo, Tati, porque, como eu falei, a Tati é um amor, é uma cliente muito especial e psicologia é uma coisa que eu gosto bastante. Mas primeiro quero agradecer muito, Tati, a tua presença aqui novamente, por poder compartilhar um pouco, trazer esses insights, trazer essas reflexões, que Sim. eu acho que é o mais importante, é isso. Espero que daqui a pouco tenha virado alguma chavinha ali para quem está ouvindo, né? Uhum. Nem que seja minimamente começou a virar. Eu já vou estar muito feliz, porque esse é o intuito de tudo que a gente está fazendo aqui. Então, agradeço a tu que está assistindo aqui o podcast. Lembrando que toda semana a gente tem um episódio novo, na terça-feira, ao meio-dia. Espero vocês no próximo episódio. Tati, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.